E Herodias era mulher de seu irmão Filipe. E o rei Herodes pega João e o encerra no cárcere. Mas o rei Herodes tinha medo de colocar as mãos em João, porque ele sabia que João não fazia aqueles sinais por ele, mas sabia que havia algo que usava a João para falar e para fazer aqueles sinais. E isso despertava no rei Herodes temor, não a João, mas ao Deus que usava a João para falar, para fazer, para batizar com água. Mas nessa festa, o texto nos relata que uma moça, filha de Herodias, dança e agrada ao rei Herodes. E o rei Herodes diz a essa moça: olha, pede-me o que quiser. Se pedires até metade do meu reino, isso eu lhe darei. E essa moça, induzida por sua mãe, pede num prato a cabeça de João o Batista. O rei teme, mas como ele tinha prometido a essa moça e estava perante outros reis, ele manda que degolem a João e traga-lhe a cabeça num prato. Dito isso, degolaram a João e trouxeram a cabeça para aquela moça num prato. E os discípulos de João o Batista vão, sepultam e enterram a João e vão anunciar a Jesus o que aconteceu. E chegam e dizem: mestre, teu primo João está morto. E a reação de Jesus ao ouvir aquela notícia, está no texto, eu não estou inventando, é que Jesus se afasta daquela região, monta em um barco ou sobe em um barco e se afasta. Perceba que aqui Jesus ele toma uma atitude racional. Porque se o grande profeta daquela época era João o Batista, que foi o precursor a Jesus, a quem veio batizando com água e pregava que haveria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e que ele não era digno de desatar as alparcas desse a quem viria após ele. Então, se conseguiram caçar a João e o matar logo, eles iriam perseguir a Jesus. Não dorme não, presta atenção. Eles iriam perseguir a Jesus. E Jesus tinha uma longa trajetória ainda. Então Jesus ele se afasta do meio do centro daquela perseguição, tomando uma atitude racional. E ele entra no barco e começa. Só que uma grande multidão o seguia, porque Jesus não conseguia andar sozinho. Sempre que Jesus caminhava, tinha com ele uma grande multidão. E perceba que Jesus, a primeira atitude dele, mediante a uma notícia de morte, porque vamos imaginar aqui, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Então logo nós imaginamos que um homem, ao receber uma notícia de morte de um familiar seu, ele fica triste, amargurado, preocupado, que isso são sentimentos humanos. Por exemplo, a Sandra é minha tia, logo meus primos é o Lucas e o Davi. Se acontece de eu receber uma notícia, ou eles, que aconteceu algo comigo, eu tenho certeza que eles ficariam no mínimo preocupados, porque isso é um sentimento humano. E nós precisamos entender que quando Jesus passou por essa terra, ele passou como Deus, mas passou também como homem. E existem notícias que, se nós não temos controle emocional, controle lógico, psicológico, nos desestabiliza. E Jesus, ao receber a notícia de morte de seu primo João, ele se afasta. Só que a multidão o seguia. E aí Jesus, o texto diz que, movido de íntima compaixão, ele cura os enfermos e os doentes que ali estavam. Perceba que, mediante uma notícia, no mínimo frustrante, a primeira atitude ou pensamento de Jesus é lógico, o segundo é emocional.
observando a Jesus, a sua passagem como homem, isso me mostra que nós precisamos ter um controle mediante circunstâncias. Porque se estamos nessa terra, nós lidamos com problemas, com aflições, com circunstâncias. E nós temos que ter esse autocontrole de atitudes que são necessárias tomá-las com lógica e atitudes que são necessárias tomar emocionalmente. Aleluia. Às vezes nós usamos as emoções para tomar atitudes lógicas. E isso nos traz tristeza, isso nos traz depressão, isso nos traz apavoro. Porque quando deveríamos tomar atitude lógica, tomamos emocional. E quando devemos tomar atitudes emocionais, tomamos atitudes lógicas. Então a primeira coisa que eu observei em Jesus nesse texto é nos ensinar que a atitude lógica deve ser tomada racional. E a atitude emocional deve ser tomada com emoções. Jesus se afasta da perseguição. Tem gente que não se afasta. Da onde está o caos ali? Porque ele quer resolver, ele tem que resolver. Ou seja, para ele é uma atitude lógica, mas não é. E aí você acaba se envolvendo em outros problemas mais. E depois fica frustrado. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Aonde foi que eu errei? E muitos problemas nós causamos para nós mesmos. Porque não temos esse discernimento de atitude lógica e atitude emocional. Quando Jesus decide aqui ajudar a multidão, foi por compaixão. E compaixão é uma atitude emocional. Para você agir de compaixão para com o próximo, é necessário você tomar atitudes com emoções. E aí eu te pergunto, quando é necessário tomar esse tipo de decisão de atitude, para agir de compaixão para com o próximo, o que é que você está fazendo? Porque tem um princípio bíblico, que você tendo fé ou não, ele se cumpre. Se você for muito crente, ou se você for totalmente ateu, ele se cumpre, que é o plantar e colher. Pode o ímpio plantar cenoura, ainda que ele tenha uma fé imensa, vai nascer o quê? Cenoura, porque foi o que ele plantou. E por essas emoções, por essa compaixão, nós temos que plantar na vida de pessoas. Porque isso produzirá para nós frutos. Mas não pensando no fruto, mas porque é consequência do princípio. Quantos você tem ajudado? Eu não falo só com bens, só com coisas palpáveis, mas somado. Quantos? Porque essa vida ela nos traz circunstâncias, ela nos traz situações que nos é necessário ter esse equilíbrio. Quando a Bíblia fala assim, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que o sal faz? O que o sal faz? Tempera, preserva. E a luz? Ilumina. Você tem iluminado alguém? Glória a Deus. Mediante as circunstâncias, você tem iluminado alguém? As oportunidades que você tem para iluminar, você tem iluminado alguém? Porque, pasme, não é porque nós estamos aqui na igreja reunidos que nós tomamos sempre a escolha certa. Uma vez barraram a Jesus e falaram: mestre, se o Senhor é filho de Deus, por que o Senhor anda com esse povo aí? Aí Jesus fala assim: porque quem precisa de cura são os doentes. Então Jesus ele veio para aqueles que padecem de necessidade de cura. Aleluia. Então logo, todos nós nos enquadramos como necessitados de cura, necessitados de algo. E Jesus ele veio por nós. Por que Jesus você veio e anda com esse
pessoal, porque eles precisam de cura. Eu e você precisamos de cura. E a nossa cura, o que Jesus veio trazer para nós é salvação. Glória a Deus. Graças. E a salvação ela nos cura porque ela deixa tudo que nos aflige aqui e nos leva para um lugar onde teremos corpos incorruptíveis. Para andarmos e vivermos em um lugar onde não há angústias, não há tristeza, não há dor, não há preocupação, não há pranto. Porque lá a nossa preocupação é somente adorar ao Senhor manhã, tarde e noite. Dizendo santo, 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 santo. Então, irmãos, se você não gosta de adorar, comece. Porque lá no céu você vai passar o dia inteiro falando santo, 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 santo ao Senhor. Glória. Glória a Deus. Só que quando Jesus está movido de íntima compaixão e decide abençoar o povo os curando, o texto diz que começa a vir a tarde. E aí vem um discípulo e fala: mestre, quando o povo sai fora, o povo está aí o dia inteiro te seguindo. Fala para eles no caminho comprar alguma coisa aí e comer. Aí Jesus fala: não, manda sentar, que nós vamos alimentar a multidão. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí vem um outro discípulo e fala: mestre, a gente não tem nada aqui, nem recurso para alimentar essa multidão. Mas alguém apareceu aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E entregam a Jesus. E eu fiquei pensando nisso daqui, nesse texto, nessa passagem. E perceba que aqui são 2 pessoas. A primeira, que não enxerga nada além do natural e é normal, é o que mais tem. E aquele que ainda que duvida, apresenta alguma coisa. Jesus, não tem jeito, manda embora, não dá para alimentar, manda comprar no caminho. E tem outro que fala: Senhor, não tem recurso, mas tem isso daqui, ó. Aleluia. Sério? Tem pessoas Glória a Deus. que sempre a sentença que sairá da boca dela é para desânimo. Mas tem outros que, mesmo não enxergando um horizonte, apresentam um recurso. Glória a Deus. Graças a Deus. Só que isso daqui é uma escolha. Desses 2 personagens aqui, você escolhe quem você quer ser. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E todos nós temos acesso a notícias, a rádio, a celular. E hoje, se você ligar o jornal lá, você só vai ver coisa negativa. Dificilmente você liga o jornal lá e você vai ver uma notícia boa. É raro. Normalmente é morte, é desastre, é que caiu, é que mordeu, é que estufou, e não sei o que lá. E você vai se enchendo disso. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Então, se você está cheio dessas coisas, o que você vai falar não é luz, não some. Você vai falar a lógica. Mas quando você se enche disso daqui, glória a Deus, a sua boca sempre vai ter uma palavra de recurso. Glória a Deus. As suas ações sempre vão ter algo mediante a recurso, a solução. Ainda que você não acredite, você vai apresentar algo, porque você está cheio da palavra, da luz, do sal, de recurso. Glória a Deus. Irmão Pedro, onde é que tem esse pessoal que você está ilustrando? Aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que você fala algo para eles, desiste, não dá. E tem outros que falam: olha, é difícil, mas eu estou aqui. Aleluia. Eu vou somar, eu vou ajudar, Aleluia. eu vou orar. Olha o que o pastor falou aqui. Aleluia. Que tem um irmão que está numa necessidade lá, que está com câncer. Quantos aqui não pensou? Já era.
É verdade. De câncer? Esquece. Aí o pastor chama a irmã aqui e fala: olha, eu fui desenganada por 19 médicos. Glória a Deus. Mas estou aqui perante o povo aqui, ó, dando glória ao Senhor e dizendo que eu estou. Quantos não desenganaram a irmã Stephanie? Esse aí já é. Aí vem ela aqui no domingo e começa a louvar, mostrando que o Senhor é que opera. Aleluia. E a última sentença está na mão do Senhor e não na nossa. E às vezes você está cheio de tanta palavra negativa que você não enxerga além do horizonte. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui tendo uma perspectiva diferente. Nessa noite eu quero que você saia daqui enxergando além do horizonte, enxergando que ainda que desenganaram dá, enxergando que ainda que disseram que não pode, enxergando que ainda que você não vê, você só vê o mar, dá para andar sobre as águas. Ou Deus abre o mar, ou Deus multiplica, mas a providência Ele traz para você. Oh, glória a Deus. Você já percebeu que tudo que é colocado, que é posto nas mãos de Jesus, logo Jesus resolve? Já percebeu isso? Jesus, eu não acredito que tem recurso para alimentar a multidão, mas está aqui, ó, 5 pães e 2 peixes na sua mão, Senhor. Aí Jesus fala para o povo sentar. Levante e dá graça. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí os discípulos começam a entregar 1, 2, 3, 4, 5 pães. Toma peixe, toma pão, toma peixe. Alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Glória. E a Bíblia diz que sobrou 12 cestos. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, da onde não tinha recurso, além de Jesus multiplicar, Ele ainda fez sobejar. Aleluia. Glória a Deus. Agora imagina se Jesus vai ouvir aquele primeiro discípulo. Jesus não dá. Quem é que você está ouvindo? Aleluia, Jesus. O que é que você está deixando descer para o seu coração? Porque você vem para a igreja aqui, a gente ministra a bênção e vai dar certo e toma posse. Aí você sai daqui, vai dar certo. Aí chega em casa, vê o jornal, não vai. Aí você pensa que é emocionalismo, que a gente está aqui brincando. Irmão, Jesus não brinca não, irmão. Glória a Deus. Se Ele falou que vai chegar, vai chegar. Se Ele falou que vai salvar, vai salvar. Se Ele falou que vai multiplicar, Ele vai multiplicar, irmão. Se Ele falou que vai restaurar, Ele vai restaurar, irmão. Então começa a prestar atenção em quem você está ouvindo, porque o Senhor dos Senhores é quem tem a última palavra. O Senhor dos Senhores é quem tem a última sentença. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Então, ainda que você não esteja enxergando, entrega nas mãos do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. A hora está voando. Aí Jesus, depois de multiplicar, entregou você só o que Jesus faz. Despede a multidão. Discípulos, entrem no barco. Vamos atravessar para Genezaré. Aí os discípulos entram no barco e começam a atravessar. A multidão retorna para os seus lares. E Jesus vai para o monte. Imaginemos que Jesus ainda estava com aquela notícia de morte de João. Despede a multidão, manda os discípulos atravessar, e ele foi para o monte. Quando Jesus ia para o monte, ele ia falar com quem? Com quem? Com o Pai. Com quem você tem falado? Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós confiamos os nossos problemas a muitos,
mas não confiamos os nossos problemas ao Pai. Aleluia, Jesus. E essa aqui é mais uma lição de Jesus. Notícia ruim, operou milagres. Ou seja, ministerialmente não mudou nada. Vem a notícia, cura do mesmo jeito. Vem a notícia, multiplica do mesmo jeito. Aí ele despede a multidão. Agora eu vou falar do Pai. Porque os discípulos estão comigo todos os dias, mas eles não resolvem. Eu preciso levar para alguém, para o Pai. Irmão, está preocupado? Leva para o Pai. Deus, Ele quer desenvolver um relacionamento conosco. Mas Deus não força ninguém a isso. É por isso que é necessário uma iniciativa minha, nossa, para desenvolver um relacionamento com Deus. A Bíblia fala: entra no teu quarto, no teu aposento, tranca a porta e ali confia a Deus. O que te aflige, confia a Deus. O que tira o seu sono, confia a Deus. Porque talvez se você falar para mim, eu posso até orar, mas quem resolve é Deus. Se você trazer para mim, eu posso orar, mas eu vou pegar o seu problema e eu vou levar para Deus. Aleluia. Então tira esse intermédio. Aprende com Jesus. Notícia assombrosa. Leve isso a Deus. Jesus despede a multidão. Está aqui, está escrito. Fala para os discípulos atravessarem para Genezaré. E vai falar com Deus. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Estão os discípulos no mar. Quarta vigília da noite. 6 ao meio-dia. Meio-dia é 6. 6 à meia-noite. Meia-noite é 6. Quarta vigília. Então os discípulos estavam mais ou menos de madrugada, no meio do mar. E o texto diz, sendo assolados pelo vento que era pesado. Aí às vezes a gente quer vir ler esse texto e dá de bam. Os discípulos no meio do mar com medo? Não creem em ninguém? Irmão, se você é todo medroso, imagina você no meio do mar lá, 4 horas da manhã, o vento assolando o barco, como é que você ia estar? Fala a verdade. Você ia estar se tremendo todo. Então isso não condiciona eu julgar os discípulos aqui. Estavam com medo, estavam angustiados, estavam não sei o quê. Tem gente aqui que ia até se jogar no mar. Aí está no meio do mar, preocupado, o vento assolando o barco. Aí quando eles olham, vem alguém de branco, acabou. Aí o texto diz que eles gritam assim: é fantasma! E se desesperam. Mas mediante o desespero deles, eles ouvem um brado, dizendo: ei, não tem mais, Glória a Deus. sou eu. Desesperado, atônito. Eu vou morrer. Não tem mais. Sou eu. Aleluia, Jesus. Aí aqui acontece algo que parte do sujeito. Porque quantos tinha lá no barco? 10, 12, 11. Aí de todos que estavam ali tem um que fala: Jesus, se és tu, faça-me ter contigo. Só que partiu de Pedro ou de Jesus? De Pedro. Aí Jesus fala: Pedro, então vem. Aí Pedro foi o homem na Bíblia que andou sobre as águas. Mas perceba que para viver isso aqui, que para nós é sobrenatural, partiu de Pedro, com permissão de Jesus. Aleluia, Jesus. Para você viver o sobrenatural com Deus, parte de você, com permissão de Jesus.
Para você viver algo diferente com Deus, parte de você, com permissão de Jesus. Aleluia. Se você quer viver algo sobrenatural com Deus, parte de você. Aleluia. Se você quer viver mistérios com Deus, parte de você. Se você quer ter essa intimidade com Deus, parte de você. E Deus quer ter essa intimidade conosco, mas parte de você. Aleluia. Graças a Deus. A gente admira Pedro que andou sobre as águas, mas partiu dele. Quando Davi foi lá para lutar com Golias, Deus mandou? Foi Deus que mandou Davi lá batalhar? Partiu de Davi. Quem é esse filisteu aí? Está falando contra o nosso Deus. Quem é? Quer viver algo sobrenatural com Deus? Tenha coragem, porque parte de você. Quer viver algo diferente, uma vida de milagre? Tenha coragem, pois parte de você. Glória a Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco. Entenda isso. Mas parte de você. Aleluia. Pedro tem iniciativa. Jesus, se é o Senhor mesmo, faz-me ter contigo. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. O único que andou sobre as águas. E para encerrar, presta atenção nisso. Quando Pedro está andando sobre as águas, o texto diz que ele tem medo, que ele duvida, que ele se apavora, e logo ele começa a afundar. Presta atenção. Quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que ele clama: Senhor, salve-me. Só que esse clamor aqui está no contexto de alguém em desespero, mas para alguém que está longe. Pedro clama: Senhor, salve-me, está afundando. Clamando para alguém que na sua ótica está longe. Mas o texto não diz que Jesus andou até Pedro. O texto diz que Jesus estendeu a mão para Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha isso. Então para Pedro estava longe, mas para Jesus estava perto. Aleluia. Pedro no desespero clama para alguém que estava longe, mas para Jesus estava perto. Jesus esteve Então os nossos medos nos fazem dimensionar que nós estamos longe de Jesus. O nosso medo nos faz dimensionar que estamos afastados de Jesus. As nossas preocupações nos fazem pensar que nós não temos direito a Jesus. Mas nós nunca estaremos tão longe de Jesus ao ponto do estender das suas mãos não nos alcançar. Talvez na sua ótica você esteja longe, mas para Jesus só basta estender as mãos. Talvez para você já está afundando, mas para Jesus é só estender as mãos. Você nunca estará longe o suficiente de Jesus que o estender das suas mãos não o alcance. Isso me faz lembrar daquele hino, quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão, oh glória a Deus. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para
Foi isso que eu lembro e Jesus me falou: Pedro, às vezes a sua preocupação te faz pensar que você está longe. Mas você que está aqui nessa noite me ouvindo, entenda isso, que não tem problema que vai te afastar de Jesus o suficiente que a mão dele não alcança. Não tem aflição que vai te afastar de Jesus o suficiente que a mão dele não alcança. A situação nunca fugiu do controle. Talvez para você, mas não para Jesus. Então nessa noite Jesus está estendendo as mãos em seu favor. E ainda que você pense que ele está submergindo, a mão de Jesus o alcança hoje. A mão de Jesus ela o alcança hoje. Então sai da profundeza deste mar e vem à tona, porque Jesus quer te colocar no barco. Jesus não veio para te deixar afundar, mas Jesus quer te pegar pela mão e te colocar no barco. Jesus não veio para te deixar morrer não, irmãos, mas Jesus veio para te dar vida com abundância. Glória a Deus. Se coloque de pé. Oh, glória a Deus. Queridos, eu entendo que o Espírito Santo ele convence o pecador do pecado. Mas a semente é a palavra. E como eu disse, para viver algo diferente com Deus é uma iniciativa minha. E nessa noite eu quero convidar a você, moço, você, moça, você que está aqui hoje nessa noite, que não é crente ou que é crente e está afastado, a aceitar esse Jesus que estamos pregando aqui dia após dia. Saiba que todos nós somos pecadores e falhos, mas a mão de Jesus nos alcança hoje. E se você quer ser salvo dessa vida que você está vivendo, se você quer ser salvo e não submergir as ondas do mar, a mão está estendida, mas você precisa segurar para vir à tona. Tem alguém que quer aceitar ou reconciliar com Jesus hoje? Tem alguém que quer aceitar ou reconciliar com Jesus hoje? Talvez essa seja a sua última oportunidade. E oportunidade e palavra não voltam, são únicas. Então você está tendo essa oportunidade. A mão de Jesus está estendida. Você quer?